Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos mais uma partida aqui do TCEC 2018, duelo de Engines aí e as Super Finals. A gente tem Stockfish contra Lila 0, Lila tinha 0, Stockfish está liderando por enquanto com 9,5 a 6,5, uma larga vantagem aí para o Stockfish, surpreendendo a todos. Todo mundo estava esperando que a Lila 0, depois de tantos treinos, pudesse superar aí o Stockfish, mas o Stockfish não está parado não, a turma continua evoluindo aí esse algoritmo e temos dois pesos pesados aqui no tabuleiro. Então, Stockfish de brancas contra a Lila 0, lembrando que os primeiros 4 a 6 lances de abertura aqui são pré-definidos, tá bom? Temos aqui E4 pelo Stockfish, G6 pela Lila 0, D4, Bispo G7, Cavalo C3, D6, Bispo C4, cavalo em F6, dama em E2, e até aqui a partida está igual à partida anterior que eu mostrei quando a Lila 0 estava de brancas e o Stockfish de negras. A partida seguiu com cavalo C6, inclusive igualzinho, e aqui E5 pelo Stockfish, e a Lila 0 não vai para o lance que o Stockfish fez contra ela na partida anterior, que foi aquele cavalo por D4 e seguiu com o sacrifício da dama e tudo mais, uma partida bem interessante. Na verdade foi a troca da dama por 3 peças menores, né? Mas nessa partida aqui a Lila 0 não vai para essa linha e segue com o cavalo em G4, colocando aí o cavalo em segurança. Bispo em B5, cravando o cavalo roque, bispo por C6, B por C6 e H3, cutucando o cavalo daí. Cavalo em H6, cavalo em F3 e agora a Lila 0 faz o lance dama em D7. Bispo por H6. Olha só que decisão bacana aqui do Stockfish, se livrando do bispo mal, o bispo cujos peões estão na mesma cor aí das casas, né? As casas escuras. Bispo por H6, bispo por H6 e aqui simplesmente roque pelo Stockfish. Temos A5 pela Lila 0, torre de F em 1, A4 ganhando espaço na ala da dama, dama em E4 e agora bispo G7. Torre de A em D1 e torre em A5, olha que lance bacana aqui da Lila 0, colocando mais uma proteção no centro. A partida seguiu com B3, A por B3 e aqui é natural a gente pensar nesse lance A por B3, mas o Stockfish prefere capturar com o peão de C, C por B3, então tudo bem. A partida segue aqui com C5, E por D6, E por D6 e agora cavalo em D5. Olha só que lance corajoso do Stockfish, porque está deixando aqui o peão de A2. A partida seguiu com C por D4, cavalo por D4 e por que não capturar este delicioso peão aqui de A2. Lila 0 aceita a oferta, torre por A2 e a partida segue com dama em H4, um lance forte do Stockfish. O Stockfish está com um peão a menos nessa posição, mas está colocando controle total aqui na casa de E7. A partida seguiu com dama em D8, já tirando aqui a dama dessa sétima horizontal. A torre estava ameaçando entrar e já propondo aqui a troca das damas, mas o Stockfish não quer trocar peça. O Stockfish está melhor desenvolvido, apesar aí de termos um par de bispos contra par de cavalos, mas esses cavalos estão bem fortes aí. A partida segue com cavalo em E7, cheque e rei em H8 e aqui cavalo de D em C6. Olha que posição bacana aí do Stockfish. A dama está atacada, dama em D7 e agora cavalo em B4 com um tempo sobre a torre. Olha que interessante isso. Torre em A8 e agora cavalo de B aqui em D5. Dama em D8, difícil de achar um lance aqui para Lila 0. Agora B4, simplesmente torre em A4. E aqui um lance muito bonito do Stockfish, um lance bem difícil de pensar assim nessa posição, que é o lance torre D3. O que tem de especial nesse lance? A gente vai ver só. A partida seguiu com C6 atacando o cavalo e aqui parece então que esse cavalo vai ter que recuar. Talvez aqui o cavalo vir para F4, né? Alguma lance assim seria um lance razoável de se supor, mas o Stockfish vai para um lance incrível realmente aqui o lance do Stockfish. A sequência aqui ela é surreal. A partida seguiu com torre em F3, olha só, deixando aqui o cavalo. A Lila 0 aceita, C por D5, capturando simplesmente uma peça grátis. E agora o que jogar então? Aonde será que está a compensação? Qual será o próximo lance? E o Stockfish faz o assustador lance, torre por F7. Pessoal, aqui é partida de outro mundo, né? Partida de outro mundo. Torre por F7, a ideia então é realmente desviar aqui
a torre que está defendendo a dama, né? Não foi o lance jogado, mas se tivesse sido jogado torre por F7, viria cavalo por G6. Notem que o peão não pode capturar o cavalo. E depois de rei em G8, a dama estaria caindo, além de tudo, com cheque. Dama por D8, por exemplo, com uma posição vitoriosa aí para as brancas, né? Então, olha só que situação, que bonito, né? Que bonito. Por isso aqui que depois, então, de C por D5, capturando o cavalo, vem esse perigosíssimo lance torre por F7. Agora, o ponto todo é que tudo bem, as pretas não são obrigadas a capturarem essa torre. Aqui a partida seguiu com G5, tá? Mas e se tivesse jogado qualquer outro lance? Vamos imaginar aqui torre por B4, só para complicar. Aqui viria a torre por F8, dama por F8, cavalo por G6, olha só, dando um duplo. E depois de rei em G8, não cavalo por dama. Afinal de contas, a dama das brancas também está caindo. Mas primeiro cavalo aqui, cheque. Depois de rei H8, dama por torre, levando para um final melhor para as brancas, tá? Por exemplo, dama aqui por bispo em D7, né? O cavalo aqui está protegido, na verdade. Bispo em D7, dama por D6, bispo em 8, dama por D5. Aí a gente teria um final melhor para as brancas, tá? Essa maioria de 3 peões contra 1. E aqui torre e cavalo contra 2 peças menores, melhor para as brancas nessa linha. Por isso que então, depois de torre por F7, a partida seguiu com G5, tá? Esse foi o lance jogado, agora dama por G5 e agora torre por F7. A Lila 0 aceita aí entregar a dama por algumas peças, a partida segue com cavalo G6, cheque, H por G6 e dama por D8, cheque, e não é só cheque, tá? Atacando aqui o bispo. Você fala assim, Rafael, aí dá para jogar a torre F8 que protege o cheque e defende o bispo. E o lance jogado pela Lila 0 foi rei H7. E aí depois seguiu com dama por C8. Pô, Lila 0 pendurou peça, que chato. Nada disso. Aqui não dá para jogar o lance torre F8, que seria bastante natural por conta de torre E8. Tá? Então aqui as pretas não podem capturar por conta de dama capturando com cheque, caindo a outra torre na sequência. E se jogasse torre A1, cheque, aí ganhando tempo, tirando aí esse tema, né? Depois de rei H2, por exemplo, bispo E5, cheque G3... torre por E8, de qualquer maneira, depois de dama por E8, cheque, tá caindo aqui o bispo, né? Rei G7, dama por C8. Então esse bispo vai cair de qualquer maneira, não tem como salvar, por isso que depois de dama por D8, cheque, seguiu o rei H7, e agora dama por C8, e a gente tem esse final aí, nada fácil, nada tranquilo, dama contra 2 torres, torre contra bispo, mas as pretas têm peão passado. É perigosa a posição, a partida seguiu com bispo em D4, pressionando aqui em F2, dama em E8, atacando aí a torre, torre de A em A7, as torres se protegem, torre em F1 protegendo agora o peão aqui de F2, que já estava atacado 2 vezes, e Lila 0 segue firme aqui com bispo por F2, olha só, que legal, aqui o lance jogado foi rei H1, poxa Rafael, mas não tem 2 defesas aqui, não dava para capturar? O problema todo é que viria torre em A1 com cheque, eliminando aqui a defesa, então rei H2 viria torre aqui por F2, e aí a gente teria um final aí, e as pretas talvez ainda tenham chances, brancas ainda melhores e tudo, mas as brancas não precisam passar por isso. Por isso que depois de bispo por F2 seguiu simplesmente aqui com rei H1, mantendo a torre no jogo. A partida continuou com D4, a Lila 0 vai avançando com o peão passado perigoso. Dama em E6 e agora torre aqui em F4. Dama C4, torre A3, B5 avançando com o peão passado também, torre em C3 atacando a dama. Dama em B4 e aqui bispo G3. Olha só, a posição é perigosa. A posição é perigosa. As pretas estão ameaçando checkmate. Se torre por torre, essa torre vai dar uma sequência de checkmate. Tá? Vai ter que voltar a dama, vai ter que voltar a torre e vai ter checkmate. Esse bispo em G3 incomoda demais, tirando casa de fuga do rei. E agora sempre vai existir o tema do checkmate na fileira do fundo. E o Stockfish vai ter que cuidar disso. A partida seguiu com torre em B1. Cuidando sempre da fileira do fundo, e agora a torre em C2, dama em A3, torre em C3 atacando a dama e protegendo o bispo, dama em A7, cheque, rei H6 e agora B6 avançando com o peão passado. A partida seguiu com torre em E4, B7 avançando aí com o peão passado e agora a torre de C em E3, olha que posição legal e perigosa, olha só, Stockfish não pode promover, Stockfish está louco para fazer essa promoção, mas não pode, não foi o lance jogado por conta da sequência de checkmate que viria aqui com torre em E1 cheque
e depois de torre por E1 seria checkmate. Aí essas duas damas não estariam fazendo nada em relação a esse checkmate. Então torre de 100 em E3, aqui um lance ardiloso aqui da Lila Zero. A partida seguiu com dama em A5, é muito importante segurar a casa de E1. Agora torre em E8, segurando a promoção do peão, rei em G1, D5 e agora torre aqui em F1. Torre em E2, dama B4, a dama continua mantendo o olho em E1 e apoiando a subida do peão, apesar de que a casa de promoção está muito bem controlada no momento. D3, avançando com o peão passado, a posição é ou não é difícil de jogar? A partida seguiu com dama em B3, agora cravando aqui o peão, né, para se ele avançar cai o bispo. Então torre em E1 foi jogado. E agora dama por D3. O Stockfish se livrou desse peão passado aí da Lila Zero. Torre por F1 cheque, dama por F1 e agora não adianta a Lila Zero jogar um lance como torre E1, por exemplo, para ganhar a dama, porque tem peão sendo promovido na sequência. Olha que legal, aqui tudo no limite. A partida segue com D4, aqui Lila Zero também vai avançando com o peão passado. H4, esse lance aqui visa desviar um pouco o bispo, abrir a posição, né, e soltar aqui e acabar com os temas de checkmate. Rei em G7 foi jogado dama em A1, agora rei em H6, dama em A5. Olha só, é importante a dama continuar segurando a casa de E1, não tem essa sequência aqui, mais uma vez por conta da promoção, né? Dama por torre, bispo por dama e o peão promove na sequência, tá? Então a dama tem que ficar de olho aqui na casa da fileira do fundo. A partida segue com rei em H7, H5, propondo aí trocas, rei em H6, H por G6, eliminando a cobertura do rei. Rei por G6 e agora dama em B4, sempre de olho em E1. E agora também sempre preparando aqui a subida do peão. Rei em H6, dama D2 cheque, rei H5, dama D1 cheque, rei H6, dama C1 cheque e aqui torre em E3 cobrindo o cheque. Dama C6 cheque, a dama valente sai da fileira do fundo, não está mais controlando a casa de E1, mas sobe com o tempo. E a ideia agora do Stockfish é muito bacana. Se o Stockfish conseguir colocar a dama aqui em B4 com o tempo, vai estar segurando a casa de E1 e preparando a promoção do peão. Será que o Stockfish vai conseguir? Vamos dar uma olhada. A partida seguiu com rei em G7, dama D7 cheque, rei F8, dama D8 cheque, rei F7, dama D5 cheque, rei E7, dama C5 cheque, rei E6, dama B6 cheque, rei D5, parece que vai dar certo, dama B5 cheque, rei E6, dama C4 cheque, rei E7 e olha lá, finalmente dama B4 cheque com um tempo, depois de rei F7 e B8 então promovendo para a dama. Acabou, né? Aqui acabou e a Lila Zero então, antes de abandonar a partida, ainda faz o lance bispo H2. Por que não, né? Fazer um lance aleatório aí e aí então abandonou a partida, tá bom? Porque aqui realmente não dava mais, né? Nessa posição aqui não tem checkmate, a dama está segurando, uma dama está protegendo a outra, né? Então mesmo se tivesse capturado aqui a dama, a gente iria para esse final de dama e peão contra torre e peão com rei exposto. Seria um final vencedor para as brancas, tá? Então por isso que a Lila Zero jogou qualquer coisa aqui e abandonou na sequência. Demais, né? Demais. O Stockfish está jogando muito, muito. A gente tem dois monstros, a disputa está realmente muito acirrada. Até o momento o Stockfish está na frente no match, mas tudo pode acontecer e eu vou mantendo vocês aí atualizados, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Muito obrigado pela sua audiência. O relatório, né? Tá bom, eu sei que vocês gostam sempre aí do relatório. E mais uma vez, um fato curioso. Aqui, 99,2% de precisão, né? O computador conseguiu achar alguns erros aqui para as negras, mas lá na frente só. É interessante observar que aqui que a gente vê quando as brancas ficam melhores na partida, é do nada, tá? Aqui não teve erro das negras para o computador achar que a branca ficou melhor, tá? Teve alguma coisa que ele considera imprecisão aqui no máximo, mas eu vou botar nessa posição para vocês verem que de repente o computador entende que as brancas estão melhores. Aqui nessa posição, tá? As pretas jogam torre A5. Se você deixar na engine, ela continua achando que está igual e de repente ela acha que as brancas estão melhores, tá? Então assim, é coisa que o computador realmente não consegue explicar. Eu adoro quando cai nesse tipo de situação para mostrar aí como o xadrez assim não tem um limite, né? Se você vai pondo computadores mais parrudos, eles um vai negando o outro, vai ficando mais profunda a coisa e parece não haver fim, né? Tá bom, pessoal? É isso. Agora sim, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!